Olá, eu sou a Jerusa e eu e o nosso colega Germano vamos falar então sobre sensores táteis biomiméticos. Bom, trazemos então a introdução sobre sensores táteis biomiméticos. Na imagem nós podemos perceber uma mão humana manipulando um ovo. Bom, para definir o que são sensores táteis, é muito interessante nós refletirmos sobre a funcionalidade do tato, mais especificamente o tato para seres humanos. Por exemplo, o tato, ele nos permite executarmos tarefas hábeis como manipular um ovo com eficiência. Isso é possível pois somos capazes de captar e de perceber a forma, a textura, a temperatura, o tamanho desse objeto. Isso é feito por meio dos nossos receptores sensoriais. E assim nós transmitimos essas informações ao cérebro. Assim, ao segurar um ovo, se a força aplicada for muito pequena, o ovo pode escorregar, e se a força aplicada for muito grande, a gente pode acabar quebrando esse ovo. Então, através das informações obtidas desses receptores sensoriais transmitidas ao cérebro, uma força precisa é aplicada, enquanto um feedback constante das forças aplicadas é recebido e enviado de modo que o ovo permanece intacto. Além dessa interação dos receptores sensoriais e transmite a informação ao cérebro, o cérebro retorna com aquela força precisa e constante sendo aplicada para que se segure de forma eficiente, se manipule de forma eficiente o ovo. Além dessa interação, o conhecimento a priori que nós conhecemos a respeito desse objeto e sobre os atributos físicos dele, como o seu peso, a sua fragilidade, também são integrados nesse processamento cortical usado para essa tarefa de manipulação. Mas, por exemplo, se essa mesma tarefa deve ser realizada por um manipulador robótico, então entradas sensoriais semelhantes às possuídas por humanos são essenciais para fornecer esse feedback necessário para explorar e interagir com os objetos. Dado que é impossível que um manipulador robótico, ou pelo menos improvável que um manipulador robótico disponha dessas informações a priori sobre a fragilidade daquele objeto, o feedback então sensorial um feedback sensorial preciso e ainda mais crítico nesse caso. Bom, trazemos então a definição um breve resumo da definição de sensores táteis. Então, o que são sensores táteis? Bom, esses sensores são uma categoria de sensores que adquirem informações táteis através do toque físico, ok? Passamos então às mensurações. Bom, quais seriam então as características mensuráveis por meio dos sensores táteis? As características medidas podem ser propriedades como temperatura, vibração, maciez, textura, forma, composição, forças de cisalhamento e forças normais. Um sensor tátil, então, ele pode medir uma ou mais dessas propriedades. E embora o torque e a pressão muitas vezes não seja incluído na definição de detecção tátil, a pressão e o torque eles são propriedades importantes que normalmente podem ser adquiridas pelo torque físico e podem ser incluídas então como parâmetros obtidos pelos sensores táteis, possíveis de serem obtidos pelos sensores táteis. Bom, nós faremos então uma breve apresentação dos três principais tipos de sensores táteis segundo o mecanismo de transdução. Embora na literatura há uma variedade de sensores táteis, de tipos de sensores táteis, diferentes mecanismos de transição, esses três dispositivos, como não há tempo hábil para nós abordarmos todos eles, esses três dispositivos eles são os que têm presença garantida na maioria dos reviews disponíveis na literatura. A saber, há outros tipos de sensores táteis que utilizam métodos de transdução como métodos termorresistivos, indutivos, magnéticos e ópticos. Os três principais tipos, então, de sensores táteis que nós separamos, que são esses mais comumente encontrados nos reviews, são os sensores táteis piezoresistivos, piezocapacitivos e sensores táteis piezoelétricos. Então, sensores táteis piezoresistivos. O mecanismo de transdução piezoresitivo refere-se a uma mudança na resistência dos dispositivos sob estímulos mecânicos externos. A configuração dele é geralmente um material elastômero, ensanduichado entre dois eletrodos condutores paralelos.
A resposta piezoresistiva origina-se, então, da mudança na resistência de contato entre o material ativo e os eletrodos, ou a mudança da resistência em massa dentro do material ativo. Como nós podemos ver, a resistência ela vai depender, então, de parâmetros geométricos, como o comprimento e a área. Então, quando sob uma ação de uma tensão externa, há uma mudança na geometria e, consequentemente, uma mudança na resistência do material. O sensor piezoelétrico resistivo será tão mais sensível quanto maiores forem as variações na resistência. Quanto aos materiais, os materiais mais comumente utilizados para os eletrodos são geralmente nanoestruturas condutoras como nanopartículas e nanofios de ouro e prata, nanotubos de carbono, óxido de grafeno reduzido e negro de fumo, ou carbon black. Então, para o recheio, esse material ativo entre os eletrodos são utilizados geralmente substratos poliméricos macios. Bom, sensores táteis piezocapacitivos transduzem estímulos mecânicos externos como uma mudança na capacitância. A capacitância é calculada por essa expressão mostrada, que, como podemos ver, ela varia em função da constante dielétrica, da área e da distância entre os eletrodos. Assim, a detecção nesse tipo de dispositivos é feita por meio da variação da capacitância que ocorre devido a um esforço mecânico externamente aplicado. Sobre os materiais. Como material dielétrico, são usados uma variedade de materiais, como PDMS, nylon, PU, polimetilmetacrilato, entre outros. Já para os eletrodos, são utilizados geralmente materiais nanoestruturados condutores, como óxido de índio e estanho, filmes de nanotubos de carbono, grafeno e nanofios de ouro e prata. Bom, sobre as vantagens desse tipo de dispositivos, as principais que podemos destacar incluem a alta sensibilidade, resposta rápida, baixa esterese e baixo consumo de energia quando comparados então com os sensores táteis apresentados anteriormente, que são os piezoresistivos. Ok? Bom, o terceiro tipo, então, de sensores táteis abordado aqui são os sensores táteis piezoelétricos. Em resumo, a piezoeletricidade refere-se à capacidade de certos materiais de gerar potencial elétrico devido à polarização como resposta a uma excitação mecânica. Essa polarização induzida se dá com o alinhamento dos dipolos permanentes sob a ação dessa tensão externa. Esses sensores táteis, então, são fabricados geralmente com material piezoelétrico ensanduichado entre dois eletrodos condutores alinhados verticalmente. 3 materiais são amplamente utilizados para esse tipo de sensores táteis, que são eles óxido de zinco, PVDF e PZT. Bom, e por fim, sobre esses sensores, uma curiosidade é que os sinais de tensão obtidos por esse tipo de sensores são muito semelhantes à resposta de pressão nos mecanorreceptores presentes na pele humana. Então, esses tipos de sensores, eles respondem de forma muito semelhante à forma como que a pele humana responde a esses estímulos externos. Bom, vamos às aplicações. Comumente na literatura, há uma divisão dos sensores táteis conforme o design de criação podem ser inspirados na natureza, como sensores biomiméticos, conforme estruturas encontradas em animais dos mais diversos tipos, ou de funções correlacionadas à natureza. Também há sensores de sistema avançado que primam por melhorar, criar ou replicar estruturas avançadas do homem. Né? No caso aqui nós podemos ver na figura, alguns desses modelos eu vou apresentar para vocês hoje, como os bigodes eletrônicos, estrutura de crack, estrutura porosa, estrutura hierárquica e estrutura de cerdas. Né? Também temos algumas funções inspiradas em funções naturais, né? E temos também sensores avançados, que são sensores correlacionados a mais a sensitividade tátil da pele encontrada no homem. Bom, aplicações dos bigodes eletrônicos. Bigodes eletrônicos são encontrados em alguns animais, como os gatos, né? Que são pelos mais grossos que os normais, que podem ficar no rosto ou qualquer outra parte do corpo, que tem uma função particular de melhorar a percepção espacial. Nos gatos, por exemplo,
Ele permite que se possa sentir objetos, texturas, até mesmo correntes de ares, e tudo isso até mesmo no escuro. Bom, isso ocorre porque na pele onde os bigodes se encontram, existem células nervosas muito sensíveis que captam o mínimo movimento de cada fio. Como a gente pode ver, os sensores foram confeccionados com uma rede condutora de CNT recoberta por um filme de nanopartículas de prata, a fim que se tenha um sensor com boa flexibilidade e capte os mínimos movimentos com precisão. Aqui a gente mostra no gráfico o quanto o bigode se comprime e, no caso, se contrai e relaxa, né? E qual o sinal desse gerado. Sensores assim serão muito importantes para questões de fluxo de ar, de captações de movimentos muito sensíveis que um sensor pequeno ou acoplado possa ter essa sensibilidade de captar. Bom, aplicações de cracks são funções inspiradas nas aranhas que têm microrachaduras no seu exoesqueleto. E essas microrachaduras elas conseguem captar tremores, no caso, vibrações muito pequenas, né? E a partir de uma base foi criado um sensor, uma base e uma fina camada de platina onde é feito esses cracks em tamanho nanométrico que captam essa vibração e que conseguem transferir esses sinais elétricos para uma leitura, por exemplo, de batimentos cardíacos, onde se tem um estresse ali para medição, e isso pode até conseguir mensurar se a pessoa fez um exercício, se ela está relaxando, essa pequena diferença que se tem, que é muito importante às vezes para determinar alguma coisa na área da saúde. Bom, aplicações de estrutura porosa biológica. Um dos requisitos mais críticos para a detecção tátil ultrassensível é a deformação efetiva da matriz de detecção, sob uma pressão mínima ou vibração de tensão. Uma variedade de sensores táteis já foi desenvolvido com base em polímeros, como elastômeros à base de silicone, o epóxi ou borracha, com matrizes deformáveis, né? No entanto, essa sensibilidade e o tempo de resposta desses sensores são limitados pela natureza viscoelástica desses elastômeros. E, em particular, estruturas hierarquicamente porosas, né, como ali no caso apresentado aqui da esponja officinalis, esses organismos vivos podem ser efetivamente deformados mesmo sob pressão sutil, por causa da estrutura porosa dos seus órgãos, né? Fora a esponja, também tem cogumelos e diatomáceas que possuem uma estrutura porosa interconectada 3D, variando de nanômetro a escala de comprimento de micrômetro. Isso é responsável por uma alta sensibilidade, uma flexibilidade suave e compressibilidade reversível, apesar de ter um peso leve e uma baixa densidade. Os sensores são confeccionados com uma camada de elétrica porosa que foi obtida revestindo um filme de PDMS em microsferas de poliestireno empilhadas em um wafer de silício e dissolvendo as contas de polímero em dimetilformamida. Bom, aplicações de estrutura hierárquica natural, como no caso das lagartixas, que já foram citadas até pelo professor Takimi em aula. Bom, explicando um pouquinho melhor, o dedo do pé de uma lagartixa ela tem cristas em forma de aba chamada lamela, com milhões de fios de cabelo, chamados cerdas. Cada cerda desta contém centenas de espátulas. Macro, meso e micro estruturas em nanoescala constituem a estrutura hierárquica da almofada do dedo do pé de uma lagartixa. Bom, essa lagartixa tem 4 pés e cada pé contém 5 dedos. Bom, dentro de cada dedo do pé tem 20 fileiras de lamelas, que somam 200 mil cerdas por dedo do pé. E cada cerda constitui 100 ou 1000 espátulas. 100 a 1000 espátulas. E essa estrutura hierárquica fina permite adesão reversível em qualquer tipo de superfície, seja ela hidrofílica ou hidrofóbica, áspera ou lisa, e isso se deve principalmente às interações de Van der Waals. Sensores táteis para alcançar uma alta sensibilidade e uma resposta rápida e alta durabilidade, por exemplo, como os piezoresistivos e sensores táteis piezoresistivos,
são baseados em uma geometria interligada de micro e nanoestruturas de micropilares de PDMS, com a matriz de óxido de zinco. Bom, esse sensor ele alia principalmente uma alta resistividade à pressão e um tempo de resposta ultra rápido, de 5 milissegundos, aliado a uma esterese mínima, confere também uma durabilidade muito alta a esses tipos de sensores. Bom, aplicações e estruturas de cerdas naturais. Bom, cerdas ou cabelos naturais são organelas sensoriais encontradas na morfologia externa de vários insetos, como formiga, borboleta e mosca. Essas cerdas, por exemplo, como as moscas, né, elas têm um papel crucial na sobrevivência delas, pela interação delas e adaptação com o meio ambiente. Vários estudos já revelaram que as cerdas bratadas e a Cincilla campaniforme em moscas são mecanossensoriais, enquanto as cerdas sem bráctea do tarso são mecanosensitivas e quimiosensitivas. Bom, quer dizer isso? É que essas cerdas geram respostas neurais à estimulação externa por meio do fluxo de ar vibratório. Inspirado por essas cerdas naturais, um estudo criou micropartículas esféricas de óxido de zinco, fabricadas com alta proporção de aspecto e espinhos nanoestruturados de alta densidade na superfície, que se assemelham muito com ouriços do mar, como a gente pode ver aqui na figura B. Bom, essas estruturas inspiradas na natureza facilitaram amplificações de sinal local devido à sinergia efetiva entre os efeitos resistivos e piezoresistivos, sob forma de deformação externa. O sensor tátil exibiu um tempo de resposta ultra rápido, de 7 milissegundos, e uma estabilidade maior que 2.000 ciclos. A alta sensibilidade na detecção de pressão e tensão permitiu a detecção de vários movimentos corporais e sinais de pulso em uma configuração de um dispositivo vestível, que é muito interessante, visto que é um sensor que pode ser melhorado e colocado em prática sobre diversas formas. Bom, chegando à parte de aplicações avançadas, inspiradas na pele humana, bom, a gente sabe que a pele humana não tem apenas características estruturais, como baixo modo de elasticidade, uma microestrutura entrelaçada epidérmico-dérmica, mas também ela tem biofunções inteligentes, que é o transporte de íon através de canais iônicos, geração de sinais elétricos e transmissão e processamento de sinais elétricos. Também são cruciais para a homeostase dos órgãos sensoriais. Em resumo, os canais iônicos biológicos fornecem sinais elétricos aos nervos, que são gerados pelo movimento de íon através das membranas celulares dos mecanorreceptores. Quando os mecanorreceptores são ativados por vários estímulos externos, como toque, pressão, alongamento, ondas sonoras e o movimento, consequentemente, imitar a capacidade sensorial da pele inspira efetivamente o desenvolvimento de novos sensores táteis e métodos de processamento que devem concentrar a emulação do mecanismo de detecção tátil pela pele humana. Inspirado aí nos canais iônicos, se fabricou um sensor tátil de canal iônico no qual a deformação induzida por estímulos, que a gente pode ver o canal iônico, a deformação induzida por estímulos externos desencadeou a migração de íons através da membrana porosa e assim mimetizou a mecanotransição em canais iônicos biológicos. Aplicação de mecanorreceptor artificial. Bom, os mecanorreceptores na pele humana recebem os estímulos externos com uma etapa inicial dos processos de mecanotransdução e sinalização no sistema sensorial humano. Em geral, esses mecanorreceptores da pele humana eles podem ser divididos em dois tipos. Tipo de adaptação lenta, como células de Merkel e terminações de Ruffini, ou tipos de adaptação rápida, como os corpúsculos de Meissner e corpúsculos de Pacini, onde os tipos de adaptação lenta correspondem a forças estáticas, enquanto os receptores de ação rápida correspondem a forças dinâmicas. Recentemente, um interesse significativo na emulação da resposta à pressão de mecanorreceptores da pele humana em sensores táteis de mecanorreceptores artificiais. Uma pesquisa fabricou o mecanorreceptor digital inspirado na pele por meio da integração de um sensor tátil resistivo, microestruturado flexível e osciladores controlados por voltagem com eletrônica impressa,
A gente pode ver aqui na figura, tem essa exemplificação de como é a construção da estrutura desse receptor. Bom, o sensor tátil piezo resistivo era composto de um CNT-PU, compósito moldado em microestruturas piramidais, para alcançar alta sensibilidade e faixa de trabalho. O sensor conseguiu exibir, no caso, uma faixa de frequência de 0 a 200 Hz, com uma resposta sublinear de aumento de força e demonstrou capacidade de imitar os mecanoreceptores de ação lenta da pele humana. No caso, isso é interessante por emular características de sensoriais táteis humanas, até para pessoas, por exemplo, que têm alguma deficiência em algum tipo de sensação tátil, né? E essas pesquisas tendem muito a melhorar essa relação para pessoas, por exemplo, que tiveram algum tipo de dano em alguns nervos e isso afetou a percepção delas em algum estágio, seja ela na transdução mecânica ou na transdução neural. Bom, essas são as nossas referências e eu agradeço a todos vocês por assistirem até o final.